Capítulo 9. Tecnologia e responsabilidade. À medida que surgiram as primeiras conquistas tecnológicas, em decorrência do processo evolutivo e das avançadas aquisições científicas, temeu-se que os relevantes serviços apresentados viessem destruir a ingenuidade, a comunicação fraternal, a amizade, os valores morais entre as pessoas, dando lugar à mecanização da vida humana. Durante o século XX, no qual as admiráveis invenções tecnológicas alteraram totalmente a sociedade, as máquinas foram substituindo os seres humanos em inúmeros setores de atividades, com resultados excelentes, infelizmente dando lugar ao desemprego de grande massa de trabalhadores, diminuindo-lhes a autoestima. Nesse capítulo, a robótica tornou-se terrível adversário de milhões de pessoas que foram dispensadas dos seus estafantes serviços, produzindo mais intensamente, sem nenhum descanso, e aumentando a renda das empresas, que se libertaram de muitas responsabilidades para com os seus servidores, agora tirados praticamente ao abandono. Por outro lado, a comunicação virtual vem facultando um infinito elenco de oportunidades para ampliar seu conhecimento, para adquirirem-se recursos fabulosos, para encontrar-se orientação para os mares, para proporcionar divertimento, alegria e intercâmbio rápido de ideias. Nada obstante, o mesmo veículo tem sido utilizado de maneira perversa, por pessoas destituídas de sentimentos éticos, de dignidade, psicopatas graves abrindo as comportas das suas compaixões servis e desencaminhando, pessoas inexperientes mediante intercâmbio devasso, corruptor, mentiroso, abrindo as comportas para inumeráveis crimes que vêm sendo catalogados por especialistas preocupados com a verdadeira pandemia dos pedófilos, de depressivos que se permitem o suicídio, a anorexia, a bulimia, exteriorizando conflitos perturbadores que são assimilados por outro indivíduo insensato. Pessoas inescrupulosas, denominadas de hackers, penetram os segredos de entidades militares e bancárias, assim como de outras pessoas, produzindo prejuízos incalculáveis, ao mesmo tempo que se utilizam de senhas e números de cartões de créditos ou de débitos, infernizando a vida dos seus legítimos possuidores. Simultaneamente, diminuiu as distâncias, facilitou a comunicação entre as criaturas que se encontram geograficamente separadas por milhares de quilômetros, facultando as grandiosas experiências com satélites artificiais e bólides outras que sondam os espaços siderais, estudando os fenômenos cósmicos, a origem da vida e do universo. Sem a tecnologia, conforme se apresenta, o processo de crescimento da sociedade e da evolução da Terra estaria nos limites medievais, na estreiteza da ignorância, lamentavelmente em fase de estagnação. O problema, portanto, não é da valiosa tecnologia de ponta, mas da criatura humana, em si mesma, que pode utilizar para salvar milhões de vidas, assim como para disparar armas inteligentes que as ceifariam aos milhares de uma só vez. Enquanto não haja correspondente desenvolvimento ético-moral, enfrentar-se-ão graves mutilações nas estruturas da sociedade, com os danos advindos do mau uso desse valioso instrumento que não pode ficar ignorado. Para onde se volte, o ser humano na atualidade defrontará as notáveis conquistas tecnológicas, facilitando-lhe a existência ou, infelizmente, criando-lhe situações lamentáveis. Antes dos incomparáveis inventos tecnológicos, a ignorância predominava nos grupamentos humanos. O isolamento da sociedade era desafiador, as viagens muito difíceis e perigosas, as epidemias dizimavam periodicamente grande parte da humanidade, a escuridão predominava em toda a parte, a higiene era relegada a plano secundário, o desconhecimento dos recursos de preservação da vida era vasto, e a superstição dominava até mesmo os recintos acadêmicos.
À medida que se pôde penetrar na interpretação da eletricidade e domá-la, canalizando-a para fins úteis, houve uma nova descoberta do fogo, assim como a identificação da flora e da fauna microbiana, com os seus poderosos recursos de manutenção e destruição da vida. É como se novamente houvesse sido inventada a roda. De conquista em conquista, os desafios que sombreavam a cultura e ameaçavam a existência dos seres vegetais, animais humanos, cederam lugar à compreensão dos grandiosos dons da vida, facultando seu prolongamento, a diminuição das dores, a alegria de viver, as bênçãos do intercâmbio e as facilidades para as viagens prolongadas. O rádio, o cinema, a televisão motivaram milhões de pessoas a se tornarem mais saudáveis e sensíveis à beleza, que deixava de pertencer às classes privilegiadas para alcançar número incontável de cidadãos, contribuindo para o seu processo de evolução. A educação ampliou infinitamente, em relação ao passado, as possibilidades de melhorar a cultura e os valores de enobrecimento, favorecendo a conquista dos direitos humanos, embora ainda pouco respeitados, enquanto as possibilidades de crescimento intelectual tornaram-se indiscutíveis. Com o advento da informática, da robótica, da computação, o mundo diminuiu o seu volume e a humanidade passou a viver em contínuo contato virtual com as mais distantes nações, comunicando-se e negociando com a facilidade imensa, sem o risco das grandes viagens, nem o perigo dos desastres.